Olá, muito boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini, uma multinacional brasileira presente em 41 países com 37 mil funcionários. Nosso outro convidado é Wanderson Aquino, cofundador e CEO do Mentory Bank, banco que opera para clientes que recebem até 3 salários mínimos. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Um geólogo que transformou um trabalho iniciado na sala do apartamento dele em 1987 numa potência global, presente em 41 países, com 37 mil colaboradores e um faturamento de 7 bilhões de reais no ano passado, em 2023. Nós estamos falando de Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini, uma multinacional brasileira focada aí, vou definir, em auxiliar os clientes no processo de transformação digital nos negócios. Marco, obrigado aí pela presença. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Estúdio. Prazer é nosso, viu? Olha só, vou começar talvez pela novidade mais recente aí de vocês, porque o grupo vai aumentar a área de cibersegurança. Não sei se todo mundo conhece essa expressão, essa palavra, né? Que inclusive vocês anunciam que neste ano deve faturar mais de 200 milhões de reais só essa área. Por que esse foco em cibersegurança? É um tópico muito quente hoje em dia. Quanto mais a economia, os clientes, as empresas se digitalizam, obviamente maior exposição ao risco cibernético, de ataques cibernéticos. Então é uma área muito forte, que inclusive sempre figura como vamos chamar assim, um dos 3 tópicos principais na agenda de um CEO, nem do CIO, que é uma pessoa de tecnologia, é o presidente da empresa. O CEO, hoje qualquer CEO tem que se preocupar com isso. Isso. E, em geral, é a pesquisa que tem se colocado, porque é algo, quanto mais você se digitaliza, maior esse risco. Cibersegurança, o que a gente está falando basicamente é ataque, né? Ataque, por exemplo, você tem uma conta em um banco tradicional, um banco digital, e você é, de certa forma, atacado, né? Como tem acontecido com tanta frequência. Você tem várias formas de ataque. Tem o que a gente chama de engenharia social, né? Que a pessoa vai através de uma ingenuidade de um usuário e aproveita disso. Você tem ataques mais, vamos chamar assim, massivos, né? Então você tem várias formas de, hoje, na eletrônica. Então você tem várias, hoje, vamos chamar assim, os criminosos são criativos, né? Dá para afirmar que nenhuma instituição no mundo, ou mesmo uma autoridade, está 100% segura hoje? Eu concordo. Acho que a gente não pode ser também neurótico e achar que você está sob risco o tempo inteiro, mas alguém achar que não está, que está 100% seguro, acho que é um erro. Até porque, claramente, você pode estar perdendo alguma oportunidade para você se precaver. Então, é sempre um tópico que o tempo inteiro você tem que se atualizar. Ou seja, é algo vivo, muito dinâmico, dos dois lados. A gente começou o programa falando dessa sua história, né? Como um geólogo entrou nesse setor lá no final da década de 1980 e entrou nesse setor aí de tecnologia. Você sempre gostou de tecnologia? Quando que começou esse interesse? Na verdade, vou ser bem honesto, né? Mais do que interesse é a famosa necessidade. É mesmo? É claro. Você vem de família o quê? Família classe média? Classe média, né? Meus pais sempre nos colocaram em colégios particulares, sempre prezaram a educação, né? Eu me formei na USP. Quando eu me formei no início da década de 80, o Brasil estava no meio da grande primeira crise. É considerada a década perdida, a década de 80. E geologia é exatas, felizmente.
Então, obviamente, nós tínhamos dentro da universidade curso de computação e tudo mais. Mas eu, sinceramente, quando comecei o curso, nunca pensei em trabalhar na área de tecnologia. Quando eu me formei, sem emprego, os bancos, principalmente os bancos, sempre lideraram esse pioneirismo, esse investimento em tecnologia no Brasil. Eles formavam muitas pessoas, contratavam muitas pessoas na área de exatas para nós nos transformarmos em engenheiros de software. Então, essa foi a oportunidade que eu agradeço ao Bradesco. Ao Bradesco, Ao Bradesco. Então, eu fiquei 6 meses estudando antes de me tornar aí um analista de sistema, um engenheiro de software. A geologia veio por quê? A geologia, na prática, eu trabalhei 1 mês só. Mas por que a escolha? Porque na hora ali, olha, é interessante. Eu, na verdade, sempre gostei de exatas, né? Mas eu também gostava não só de matemática, também física, química, essa é uma parte. E geologia, ele é mais, vamos chamar, é um mix maior. E tinha a questão de viajar, assim, sempre gostei de viajar na minha vida. Então, eu acabei fazendo um mix. Você sabe, com 17, 18 anos, a sua opção não é assim, super bem avaliada, né? Então, foi o curso que realmente... Eu, inclusive, entrei em alguns outros cursos de engenharia, mas eu optei por geologia. Agora, tem na sua trajetória e na sua história, tem um componente de empreendedorismo vital ali, né? Porque você foi empreendedor desde o começo ali, né? Você podia ter entrado aí num banco, como você citou, inclusive. Mas não, você quis empreender, né? Isso foi algo seu, quase como uma vocação, vou chamar, ou você teve inspiração, por exemplo, dos seus pais, de alguma forma? Eu acho que a gente é fruto do ambiente que a gente vive, né? Eu acho que meus pais, minha mãe sempre, eles estão vivos, felizmente. Então, minha mãe tem muita energia, meu pai sempre foi um empreendedor, assim. Ele foi ter a primeira empresa dele quando eu já tinha 14 anos, ele foi fazer faculdade quando eu tinha 14 anos. Então, obviamente, ele sempre foi aquele empresário menor, mas ele me ensinou coisas bacanas também, tanto meu pai como minha mãe. Então, tem um ambiente favorável, mas, na verdade, também tinha o meu, vamos chamar assim, o meu DNA, né? Eu sempre gostei de tentar fazer o meu negócio, tanto assim que, em paralelo, quando eu entrei no Bradesco, e, aliás, até antes de entrar no Bradesco, eu fiquei alguns meses dando aula no Objetivo, e, ao mesmo tempo, eu tentei exportar gemas preciosas. Então, eu sempre tentei fazer alguma coisa. Depois, quando eu já estava trabalhando na área de tecnologia, também avaliei, assim, ter algum tipo de comércio, agência de viagem, bares, que minha esposa iria tocar, mas ela não se entusiasmou muito e aí veio para mim. E que eu acho que foi a decisão acertada para o empreendedor. Você deve iniciar um negócio numa área que você já conhece. Então, vamos chamar assim, a sua probabilidade de erro é menor, porque a probabilidade é enorme de não dar certo. Então, acho que acabou sendo uma decisão acertada. Então, eu segui dentro da área que eu já atuava, né? Eu defini no começo, na sua apresentação, que o seu grupo, ele ajuda aí as empresas, os negócios a fazer a tal da transformação digital. Hoje você tem vários negócios, né, dentro do grupo, né? Exatamente, a sua definição é muito boa. Nós, há 12 anos atrás, a gente estabeleceu uma decisão de nós nos transformarmos digitalmente, o que significa trazermos também soluções digitais, mesmo que a gente já era uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente também teve que se reinventar. E, obviamente, com o objetivo principal de ajudar a suportar a transformação digital de nossos clientes, que, em geral, são médias e grandes empresas, mercado corporativo. É o que a gente chama de B2B, né? Isso. Business to business. Então, assim, é interessante porque a transformação digital, ela começou muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, mas era muito mais focada em B2C. Tá. Porque o usuário, ele é muito mais aberto à inovação, ao movimento digital. As grandes empresas, o mercado corporativo, ele é sempre muito conservador. Então, na prática, se a gente observar, mais ou menos em 2018 e 2019, que elas começam realmente a comprar. Antes eram mais curiosas, vamos chamar assim.
E, é claro, com a pandemia se acelerou muito, né? Que é um movimento que a gente vê parecido agora com inteligência artificial. Então, as empresas estão bastante curiosas, têm bastante interesse em conhecer, mas ainda poucas estão praticando de maneira efetiva. Aplicando mesmo no negócio. Mas, de certa forma, é o que eu falo aqui também quando a gente fala de inteligência artificial, né? A inteligência artificial existe já há algum tempo, né? Há muito tempo, na verdade, mas ela virou essa conversa, eu chamo de conversa de boteco, né? Porque hoje todo mundo está falando de inteligência artificial, porque tem interesse, inclusive, da sociedade. E eu acho que foi muito quando veio o ChatGPT em novembro de 2022, aí a Microsoft coloca lá os 10 bilhões, né, em janeiro do ano passado, as pessoas começaram a ficar com medo aí de perda de emprego, né? Ah, será que eu vou ser substituído por uma inteligência artificial? Aliás, eu queria saber a tua opinião, Marco. Você acha que a inteligência artificial já está mudando, vai mudar de que forma aí a nossa maneira de viver e de trabalhar? Tá. Antes de responder, eu queria só colocar o contexto, né? Nós, na verdade, dentro desse movimento, nós nos reinventarmos há 12 anos atrás, nós investimos em várias empresas digitais, né? Em vários setores. Marketing digital, a parte industrial, a parte de bancos, financeiro, cyber, que você falou, em várias frentes. Uma delas foi a inteligência artificial, que era uma empresa pequena, tinha 5 pessoas. Lá no passado. 12 anos atrás. 12 anos atrás. Então faz 12 anos que a gente trabalha com isso. Então a gente acompanha muito bem esse movimento. E o que você deu um contexto muito bom. IA existe, né, inteligência artificial, há muitos anos. Mas ela deu um boom, né? Ela deu uma acelerada brutal em novembro de 22, como você disse, pelo ChatGPT. E o ChatGPT, ele trouxe 2 grandes vetores interessantes que deram esse boom. O primeiro é que realmente a IA generativa ela é muito mais potente em algumas situações. Então ela acelera muito o processo. É como se, que nem a gente fala assim, olha, eu sempre construí avião, mas o avião era hélice. Agora o avião é a jato ou supersônico, então eu consigo fazer coisas muito melhores. Então, essa é a primeira, vamos chamar assim, o primeiro grande adicional que o ChatGPT trouxe. O segundo, que também você menciona, é que ele popularizou. Popularizou. Porque ele é muito fácil de usar. Então, as pessoas também usaram. Então, as empresas hoje estão muito mais abertas à automação em geral. Não só IA, né, inteligência artificial, e não só inteligência artificial generativa. Até outros tipos de automações que existem, que a gente também trabalha, que normalmente você combina essas soluções. Agora as empresas estão mais abertas, mas ainda está naquela fase do namoro, na fase do estou conhecendo como é que funciona. Mas eu entendo que a velocidade dessa vez vai ser muito maior. Você fundou um instituto que leva o seu nome e que tem a missão aí de treinar jovens para transformação digital, é isso? Isso. Por que essa criação desse instituto? Na verdade, assim, há mais de 20 anos atrás, né, eu lembro que, ouvindo algumas empresas que já faziam um apoio a colégios estaduais, e você tinha um orçamento que você fornecia para esse colégio estadual, para que ele criasse uma série de programas adicionais ao ensino. E a gente foi fazendo isso há uns 25 anos atrás. E eu lembro da Porto Seguro, tinha esse movimento, a Natura. E aí depois a gente entendeu que nossa vocação, por ser uma empresa de tecnologia, deveria ser educação e, ao mesmo tempo, inclusão digital. Então, na época, nem tinha o conceito de transformação digital. Era mais inclusão digital. Então, o nosso objetivo é mais simples e mais básico. É pegar as pessoas, principalmente que estão cursando o 2º grau ou já terminaram, que ainda não têm emprego, para que elas consigam ter o seu primeiro emprego, o primeiro emprego básico. E para isso você tem que ter conhecimentos básicos de tecnologia. Por isso que até a gente usa mais a expressão que o Instituto é focado em inclusão digital, para que ele não seja um órfão digital e ele consiga o primeiro emprego dele. Esse é o nosso grande objetivo. Dessa geração que você tem visto no Instituto,
que tem de melhor e de pior dessa nova geração que está chegando no mercado de trabalho? Acho que não é só pelo Instituto, mas pelo que a gente convive, mas o Instituto também, né? Não, inclusive até dos seus funcionários, porque você tem milhares de funcionários. Eu acho que assim, você tem um nível de informação muito maior, você tem um nível de oportunidades muito maior, né? Nem se compara, mas você tem às vezes um nível de certa, vamos chamar assim, de ansiedade e impaciência muito grande, então você quer conquistar coisas muito rápido, né? E já é muito mais rápido, mas mesmo assim gera. As redes sociais têm um lado interessante da comunicação e tudo, mas ela gera parâmetros, às vezes, meio utópicos para as pessoas normais, que é a maioria. Então, você tem uma visão que é tudo perfeito, que as pessoas são maravilhosas, e a vida não é assim para qualquer pessoa, não só para as classes D e E, tá certo? Então, esse é um ponto. E gera um pouco, eu acho que a gente vai perdendo um pouco dessa resiliência, dessa gana de crescer, essa capacidade de trabalhar em geral, de estudar, de perseverança. Então você acaba criando tiros muito curtos, né? Então acho que até parte mexe um pouco com a educação, né? Os pais, de certa maneira, mais permissivos, não sabem falar não. Então acho que tem esses dois lados aí, como tudo na vida, né? Sempre tem... Essa nova geração tem grandes desafios pela frente, né? Porque acho que a gente sempre tem desafios muito grandes, né? Que nem você comentou, eu acabei não te respondendo, da pergunta de IA no mercado de trabalho. Também, de novo, sempre onde tem ameaça, há oportunidade. Então, no caso relacionado à inteligência artificial ao mercado de trabalho, o que acontece? Sim, boa parte das tarefas repetitivas que são não braçais, elas vão ser realmente impactadas, né? Então tem um lado ruim ali que vai ter que trabalhar a sociedade em si, certamente. Agora tem um lado positivo que você melhora o nível de qualificação do trabalho. É claro que envolve educação, que é um ponto fraco do Brasil. Seremos mais produtivos? Certamente seremos mais produtivos. Não tem como não ser. Quem não for mais produtivo, aí realmente pode ficar para trás. E a gente brinca. Outro dia eu estava num cliente no Chile, tinha uma charge assim, que tinha uma pessoa assim, ó, estou com medo, falando para o chefe, que eu vou perder meu emprego para um robô. Aí o chefe falou, não, você tem que ficar com medo que você pode perder o seu emprego para uma pessoa que sabe usar um robô. Entendeu? Então é um pouco disso, é uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho, por exemplo, você imagina hoje você ter uma pessoa de marketing que não saiba usar a questão de soluções digitais. Imagina uma pessoa financeira que não sabe mexer no Excel, uma planilha. É mais ou menos isso, quer dizer, vai ser básico. E eu estou falando de 2 anos, não estou falando de 10, 20 anos. Exatamente. Agora, deixa eu voltar a falar do Instituto, porque eu acho notável empresários brasileiros que montam institutos similares ao seu aí focado em educação. Aqui no Show Business a gente já recebeu casos, não com tanta regularidade, mas a gente já recebeu. O que você acha, você que tem lições ali dentro do Instituto, o que você acha das faculdades brasileiras? Elas estão preparando os profissionais que o mercado de trabalho pede hoje? Boa, excelente pergunta. Sempre, historicamente, a faculdade, principalmente de tecnologia, elas sempre tiveram uma forte defasagem entre o que está rolando no mercado e o que é ensinado na universidade e na faculdade, né? Por quê? Porque, diferente de outras áreas, né, a área de tecnologia é muito dinâmica. Então, tem um delay grande, né? Agora, mais ainda. Mas existem iniciativas interessantes e algumas delas começarem tipos de cursos diferentes. Você trabalha só por projeto, mas são iniciativas ainda muito pontuais, né? Tipo alguns oásis no meio de um grande deserto. Então, e o Brasil tem um outro problema, que boa parte vamos chamar da elite acadêmica, vem das universidades públicas. E as universidades públicas, em geral, têm um delay maior, né? Até pela questão do ser público e tudo mais.
Então, realmente, esse é um problema que sempre existiu, isso é global, não é só no Brasil, mas o Brasil é um pouco mais agravado por essa questão que eu comentei do cenário brasileiro e agora mais agravado porque cada vez mais a velocidade é maior. Então, para você acompanhar, exigiria do mundo acadêmico vamos dizer, uma velocidade, uma capacidade de adaptação muito maior que hoje a gente não vê na intensidade que precisamos. Agora, você que comanda uma empresa, né, como CEO aí são 37 mil funcionários? Isso. Quais são as características aí que você mais valoriza num profissional? Boas perguntas. Está com boas perguntas. Opa, elogio aí do nosso marketing. Não, muito boa. Então, claro que nós somos uma empresa técnica, né? De tecnologia. Então, a parte técnica, o conhecimento técnico tem um peso? Tem, né? Mas cada vez mais o peso maior para nós, mais importante, é o que a gente chama de soft skills, né? Exatamente o que eu comentei, a gana, perseverança, a resiliência, né? Porque principalmente o setor de tecnologia é muito autodidata. É uma das razões, na minha opinião, que o Brasil é bem desenvolvido em tecnologia, apesar de ter uma educação deficiente. Em geral, você pode entender. Porque tem pessoas interessadas. Interessadas que aprendem na prática, né? E fora que as empresas, como a própria Stefanini, a gente faz muito curso de reciclagem, mas muito autodidata. A própria carreira a gente incentiva que não tem aquela carreira tão formal. Você faz a sua carreira, principalmente agora. Então, esse é um ponto. Então, os soft skills é muito importante. Saber trabalhar em equipe, né? Comunicação. Então, todos esses aspectos, se você quer crescer, porque a parte técnica você aprende. Soft skills é bem mais difícil. Porque tem muita gente que não sabe lidar, por exemplo, com equipe. Com equipe, por exemplo, né? Tem um gênio mais difícil, não consegue trabalhar em equipe, tem humildade de saber ouvir, né? Às vezes a pessoa é muito inteligente, mas não tem humildade de saber ouvir. Se você não ouve, como é que você vai aprender com o outro, né? A capacidade, a resiliência que você tem de toda hora estar aprendendo. É um processo contínuo de aprendizagem. Na área de tecnologia, se você entrou, apesar que agora quase toda profissão você acaba passando por tecnologia. Isso. Então você vai também, vamos chamar assim, não consegue fugir muito. Mas em tecnologia, que é o olho do furacão, a tua vida é sempre se reinventar. Faz parte do jogo. O grande business do grupo hoje é o quê? Porque vocês têm vários negócios, como eu falei, né? Isso. Então, a gente pode dividir em duas grandes partes. A primeira é tecnologia em si, que são serviços de desenvolvimento de aplicações, sistemas, infraestrutura, cloud, que normalmente o nosso interlocutor é a pessoa de tecnologia. É o diretor de tecnologia, a pessoa responsável. Depois nós temos a segunda parte, que a gente se reinventou há uns 12 anos atrás, que inteligência artificial está inserido, que são várias frentes, que dali que a gente hoje tem um conceito de grupo, e não apenas da Stefanini, que são várias empresas muito especializadas em soluções digitais. Então a gente tem várias empresas do setor financeiro. Então a gente tem core bancário, que é o sistema core, o coração de um banco, sistemas de empréstimos, conta corrente, a gente faz isso para vários bancos. Aliás, a gente atende essa empresa, só essa empresa, 290 bancos, instituições financeiras em 25 países da América. Então, esse é uma. Aí nós temos marketing digital, que eu comentei, são 5 empresas que trabalham desde o conceito de criação até muito dados, software de comunidade, você tem várias nessa linha. Depois você tem inteligência artificial e analytics, que é a parte de dados, né, que hoje é uma coisa muito importante, que vem junto com o IA. Depois você tem cyber, né? Depois você tem a linha industrial. Depois tem uma linha de varejo, o varejo do Brasil tem investido muito em tecnologia. Então, são essas áreas e normalmente o nosso interlocutor é o cara de negócio. É o cara de negócio. Você citou 2 grandes setores que estão passando por uma ebulição, né? Financeiro e principalmente o varejo, né? Que é muito... Assim, são coisas diferentes, né? O financeiro você tem o que eu até chamo, né? O Brasil virou uma fábrica de fintechs, né? Tem fintech para todos os gostos. Agora, o varejo, ele passa porque a gente vê com regularidade nos últimos tempos
grandes varejistas locais mesmo passando por muita dificuldade, né? Eu tenho uma visão que é o seguinte, a minha análise é, setores regulados têm uma velocidade menor de transformação digital, porque é o setor regulado. Então, de certa maneira, o regulador te protege, a mudança não é tão rápida. O financeiro é esse. Apesar de, vamos chamar assim, obviamente sempre é um setor muito nobre, que tem muita atenção, você acabou de falar fintechs, que agora teve uma bolha, agora elas se acomodaram, que estava... Teve essa bolha, né? Teve essa bolha, agora se acomodou, isso é comum em tecnologia, toda hora você tem esses movimentos, não é? Mas você não consegue, por exemplo, me fala um banco digital que tomou o lugar de um grande banco tradicional. Que nem como no varejo você tem o Amazon sendo tomou. Ou seja, por quê? Porque o varejo, a transformação é muito mais intensa, porque ele não tem regulador. Esse é o raciocínio. Tá. Áreas que não têm regulador que sofrem um impacto mais rápido. Mídia, o teu setor, foi avassalador. Meu setor, tecnologia, varejo. Setores regulados que são... A transformação chega, mas ela tem uma velocidade diferente. Bancos, seguros, saúde. E eu não estou falando que é contra a regulação, só que são setores regulados que acabam, de certa maneira, protegendo um pouco mais os que a gente chama de incumbentes, né? São os tradicionais do mercado. Olha só, até 2026, o grupo Stefanini vai destinar R$1 bilhão para aquisições? Isso. A ideia é nosso... O que vocês estão buscando? Vocês estão indo atrás do quê? Isso. Vamos chamar assim, esse orçamento é para 3 anos e, basicamente, a gente tem uma parte que é para investimento normal da empresa e a gente sempre está investindo em novos produtos, novas soluções, mas a maior parte é para aquisições, tá? As aquisições seguem duas linhas muito claras. A principal é trazer novas ofertas, soluções para o nosso portfólio. Como a gente fez, que eu falei, descrevi todas essas linhas novas. Então, o grosso vai para lá, tá? Algumas são um perfil regional. Às vezes a gente quer se fortalecer num determinado país, então a gente faz um investimento. Como foi o ano passado, nós adquirimos uma empresa na Itália, porque tem alguns países na Europa que são muito globais, tipo Suíça, Alemanha. Então, a maioria das empresas são globais ou multinacionais, então a gente tem um bom acesso. Quando você tem países muito regionais, mesmo na Europa tem, não é só o Brasil que é bastante regional, como Itália, Espanha, é importante uma presença local, além de toda a presença que a gente tem na Europa, porque a gente está em 20 países na Europa. Então é importante um reforço local. Então a gente faz isso. Então, mas esse eu diria que é em menor grau. O maior grau é trazer novas soluções, em geral, digitais para o grupo. Esse é o objetivo principal. Porque é bastante... É um volume... Belíssimo volume, né? E a gente não faz uma aquisição só. A gente faz várias. Primeiro, porque você vai adquirindo várias soluções diferentes. E segundo, que é uma diluição de risco, né? São soluções, às vezes, em continentes. A gente faz uma aquisição na Europa, outra nos Estados Unidos, ou na América Latina, outra no Brasil. Ou soluções diferentes. Então, você mitiga o risco, né? Você faz uma tacada só, se não der certo, você vai perder muito dinheiro. Marco, você está no controle da empresa, né? Sim. 100%? 100%. Você pensa em abrir capital? A gente tem Fazer o IPO? Tem vários movimentos, sempre essa pergunta faz parte do hall de perguntas. A gente sim, né? Porque a brincadeira ela vai começando a ficar maior, né? Porque assim, muitas vezes você compra uma empresa menores, mas para nós, o nosso tamanho não faz muita diferença. Então você começa a subir o tamanho do teu ticket médio de aquisição, né? Então o jogo vai ficando maior. Então aí a gente entende que vale a pena, num determinado momento, ter um reforço de caixa de fora. Mas a gente não tem nenhuma urgência, porque até hoje a gente ainda trabalha com capital próprio, a gente não tem dívida. Não tem dívidas? Não. Então a gente trabalha, ainda tem um bom fôlego. Mas eu acho que é uma questão de voltar ao mercado.
certamente esse ano não vale a pena. Não vale. E vamos ver o ano que vem. Muito bem, tá aí uma dica, hein? A sua vida, a sua trajetória foi tema de um livro, né? O Filho da Crise. Você, então, é o filho da crise, Marco? Isso, o Rogério Godinho que escreveu o livro, né? E ele conta a história da Stefanini e também conta um pouco da história da própria tecnologia no país, né? Então ele faz essa analogia e, claro, eu nasci na crise, né? Profissionalmente, né? Eu comecei a minha vida profissional sempre no meio de crise, que é a maior delas, não sei se a maior, mas a primeira, vamos chamar assim, grande foi na década de 80. Se a gente olhar nos últimos 40 anos, você tem momentos que melhoram o cenário, mas boa parte do tempo foram cenários mais, vamos chamar assim, desfavoráveis e crise. E isso acabou criando na empresa um DNA de resiliência, que nos permite ser mais dinâmico. Então, quando a gente tem crise, em geral, a gente cresce mais do que em momentos vamos chamar de bonança, porque a gente tem características como essa resiliência, não ter dívida, então os ativos são mais baratos, então você acaba aproveitando, lembrando o conceito de que sempre junto com uma ameaça tem uma oportunidade, né? Tá certo? Quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida, Marco? Olha, na vida, eu já comentei do meu pai e minha mãe, né? Claro, agora meus filhos são já mais adultos, tenho dois. Dois filhos, tá. E, obviamente, minha esposa também, são referências, claro, todos eles. Do ponto de vista de visão, liderança, são vários. Por exemplo, eu posso citar dois extremos, que sempre é bom você coletar. A capacidade de você ouvir, de humildade, de você superar, relevar o que passou com você, que é o caso do Nelson Mandela, que é uma pessoa que passou 20 e tantos anos na prisão, e aí quando sai, ele tem a capacidade de juntar, agregar toda a África do Sul, e do lado tinha a Rodésia, que hoje é o Zimbábue, que era um país muito mais organizado e preparado, e no fim ele afundou pela visão, na minha opinião, condução ruim do líder, e o Mandela fez exatamente o contrário do lado positivo, né? E tenho também de mostrar resiliência, tenacidade, capacidade de liderança em épocas muito difíceis, né? Que a gente compara muitas vezes crises com guerras que você tem que virar, que é o Winston Churchill, né? Nunca foi simpático e ainda mais hoje em dia, mas tinha uma capacidade de liderança quando o mundo inteiro estava à mercê dos nazistas, e ele segurou as pontas com maestria. Então, esse Fora que é um frasista perfeito. Perfeito, né? As frases... Não, as histórias dele são demais. O humor, aquele bem inglês. Aquele humor inglês e as frases, se você pegar dele, são maravilhosas. Né? Os casos dele. E do ponto de vista, vamos dizer, profissional, eu gosto sempre de ler livros de empreendedores, né? Então eu gosto mais do que de gurus. Eu respeito, os consultores, mas eu prefiro gente que fez, né? Quais foram os Então, por exemplo, o Sam Walton, por exemplo, né, que já faz tempo, que é o fundador do Walmart. Você tem vários aí que eu acompanho. O livro que eu estou lendo agora é mais de liderança, não de empreendedor. É um livro interessante. O autor, ele fala de liderança, de 6 grandes lideranças globais que têm uma relevância, uma visão diferente. Então, é um autor que ele fala da Thatcher, que ainda não cheguei, tem o Anwar Sadat, com tudo que ele fez, do grande movimento da paz do Egito com o Israel. Depois tem, que mais que tem? Tem mais, agora eu não me recordo, são 6. São 6 grandes estadistas, né? Que até me surpreende. Tem o Nixon lá, que é uma visão, porque o Nixon acabou, o filme dele queimou aí no final, né? Por causa do Watergate e tudo mais, mas ele tinha uma visão interessante de paz mundial e tudo mais. Então tem
São 6 grandes lições de vida. Tem um que é muito interessante, que nunca a gente... O Adenauer, que era o líder alemão, que assumiu a Alemanha depois da Segunda Guerra, totalmente destruído. E ele assume uma postura de total humildade, assumindo boa parte do que a Alemanha assume de todos os erros na guerra, vendo a postura dele. E é muito lindo. Eu não conhecia quase a história dele, ele é muito pouco conhecido, né? E diferente, por exemplo, do Japão, que nunca assumiu todos os erros da guerra, né? Então, é interessante, é bem Você gosta de história, hein? Gosto. Eu vi que você gosta de história. Olha só, nós conversamos com Marco Stefanini, fundador aí dessa multinacional brasileira chamada Stefanini, que emprega aí 37 mil colaboradores, está presente em 41 países. O bom de fazer um programa como o Show Business, Marco, é receber profissionais, mas além dos profissionais, pessoas com trajetórias aí notáveis como você. Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui, pelo convite. Você é muito gentil. Outro, como eu te disse no início, um jovem de talento. Que continue assim. Obrigado, Marco. Obrigado. E olha, a gente volta, o Show Business vai dar uma rápida pausa e volta em instantes com mais um convidado. Até lá.